Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora eu deixo com a Lê, para que ela possa conduzir a nossa pregação. Tudo certo? Oi, oi, gente. Deixa eu desfixar aqui para eu conseguir ver vocês, ver todo mundo. Conseguir ver todos. Primeiramente, boa tarde. Muito obrigada por estarem aqui, por se permitirem crescer e participar desse momento com a gente. A nossa intenção primeira foi fazer essa formação somente para os jovens, mas a gente viu que com esse momento de pandemia a gente conseguiria abranger para mais pessoas também. E eu queria deixar claro aqui, primeiramente, que esse é um ambiente para a gente crescer juntos. Eu vou trazer uma proposta aqui, baseado naquilo que eu vivi, naquilo que eu estudei, mas também eu sei que tem muita gente aqui que tem muita experiência com esse assunto de pregação, e longe de mim querer ser a voz da verdade nesse momento. Então, quem se sentir à vontade, quem quiser perguntar, quem quiser partilhar alguma experiência, a qualquer momento, vocês vão poder ligar o microfone de vocês e me interromper e a gente vai conversando, tá bom? Então, fiquem bem livres. Até brinquei com os meninos, a intenção era que a gente tivesse todos nesse momento reunidos no salão da paróquia e a gente pudesse conversar juntos. Mas vai ser por esse meio mesmo. Eu queria me apresentar melhor, então. Eu sou a Letícia, eu sou assessora do grupo de jovens. Eu sei que muitos de vocês não me conhecem, mas eu acho que eu sempre estive nos bastidores e é por isso que muita gente não me conhece. Mas eu sou territorialmente da Paróquia Santa Bertila desde o ano de 2012, mais ou menos, em que eu me mudei aqui para o bairro. E eu sempre estive a serviço da arquidiocese, a serviço dos jovens da arquidiocese. Então, por isso que por muitos anos, eu não consegui ficar fixa na paróquia, porque eu sempre estava a serviço das paróquias. E como que começou essa minha vida de formações e pregações, enfim. Eu era do setor de juventude da arquidiocese e Dom Moacir me nomeou para fazer parte da equipe que organizaria a Jornada Mundial da Juventude na Arquidiocese e também fazer a ligação com o Rio de Janeiro, que sediou a Jornada Mundial da Juventude de 2013. E eu passei por todas as paróquias de Curitiba, explicando como que seria a jornada, o que deveríamos fazer, enfim, inclusive na nossa paróquia. E desde então eu continuei acompanhando os jovens, a serviço da Arquidiocese também, e essa era a minha vida. O final de semana inteiro eu estava na paróquia com os jovens. E a pedido do Padre Chau, no ano passado, eu partilhei com ele que eu tinha vontade de parar com essa vida e voltar para casa e ficar somente em casa, que é a paróquia, né? Eu queria só servir a uma paróquia. E ele fez o pedido a mim para que eu iniciasse esse trabalho de assessoria junto com o Gabriel para dar suporte para o Dera e para o Vinho. E dessa história toda surgiu a necessidade da gente crescer um pouquinho nesse sentido que é a pregação, a formação, porque às vezes a gente fica insegura, a gente
Até eu aqui falei para os meninos, falei, gente do céu, eu fiz isso a vida inteira e tô nervosa. Porque pelo meio digital eu nunca tinha feito. Mas é isso aí, a gente precisa saber como se preparar, às vezes, para dar uma formação muito pequena, dirigir uma reunião, na nossa reunião de pastoral, de movimento. Às vezes chamam a gente para gravar um vídeo, para falar alguma coisa em minutos, ou em 1 hora, ou falar no retiro, e a gente não sabe muito bem como começar, ficar naquele nervosismo. Então, o intuito desse curso hoje é eu trazer para vocês de forma mais técnica e operacional, assim, como que vocês podem se organizar. Não é só dessa forma que funciona, não é só dessa forma que deve ser feito, mas às vezes pode ser um norte para você que nunca preparou uma pregação, uma formação, ou tenha a vontade de começar e não sabe por onde. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, vai aparecer na tela de vocês uma apresentação de slides, tá? E lembrando, Lilian, estamos gravando, tá? O Gabriel está gravando a tela. Qualquer dúvida que vocês tenham a qualquer momento, vocês podem ligar o microfone e me interromper, tá? Não tem problema nenhum. É super tranquilo. Caso vocês tenham alguma coisa para falar, alguma experiência para compartilhar, podem ficar bem à vontade, não tem problema não, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui a tela e se alguém puder ligar o microfone para dizer se está aparecendo, se está tudo ok, eu agradeço, tá? Porque acho que eu não vou conseguir ver vocês mais depois que eu compartilhar a tela. Estão vendo a tela? Sim? Beleza. Gente, só para avisar vocês, quando eu abrir a tela aqui, eu não vou conseguir ver as mensagens que vocês mandam no chat, tá? Então podem daí abrir o microfone para falar. Aí só enquanto vocês não estiverem falando, eu peço a gentileza para vocês desligarem o fone para não acontecer interferência no áudio, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, gente. O nosso curso vai se estruturar em 6 partes. Então, primeiramente, eu vou trazer para vocês aqui como é o perfil de um pregador, como é uma estrutura de uma pregação, como a gente pode administrar o nosso tempo, como a gente vai se preparar, como a gente vai executar, e no final a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso que a gente partilhou, tá bom? Então, primeiramente, aqui o perfil do pregador. Entenda esse pregador, não aquela pessoa que só faz isso o tempo inteiro, mas a pessoa que é chamada, às vezes, para falar sobre algum tema no encontro do movimento de casais, no encontro de jovens, na pastoral familiar, seja onde for. Então, você é o pregador, ok? É importante que você tenha uma experiência com o amor de Deus, para que você possa formar as pessoas. Porque o intuito da pregação é você levar o amor de Deus através da vida de um santo, através de uma passagem, através de uma temática específica. E para que você fale disso, você precisa ter uma experiência com o amor de Deus inicialmente. É importante que você seja fortalecido na sua vida de oração, porque senão, como é que a gente vai falar daquilo que não está no nosso coração? Como é que a gente vai ensinar as pessoas, dar o nosso testemunho de vida para as pessoas, se não é algo que a gente vive? Então, a gente vai estar pregando uma mentira. Então, é importante que o pregador seja anunciador da boa nova. E a boa nova é uma verdade. Por isso, nós precisamos ter uma forte experiência com o amor de Deus e uma vida de oração. E, acima de tudo, o desejo de evangelizar. Então, nós não podemos querer dar um show, querer aparecer, sermos nós o centro
desse momento. Nós precisamos ter Deus como centro. Deus deve ser aquele que será o centro da nossa formação. Então, nós temos que ter esse desejo de evangelização, termos também acompanhado de tudo isso. Se a gente tem uma vida de oração, consequentemente, a gente tem uma intimidade com a palavra de Deus. Não adianta a gente querer abrir a Bíblia só na hora que a gente está na frente de todo mundo lá falando. Então, a gente tem que ser íntimo da palavra de Deus. A gente precisa conhecer, porque senão a nossa pregação vai ser uma pregação vazia, vai ser uma apresentação que qualquer palestrante dá. Se fosse assim, a gente pediria para qualquer pessoa falar sobre qualquer tema. Mas se a gente for parar para prestar atenção, a gente sempre escolhe pregadores e formadores de acordo com a característica dela. Então, assim como essa semana a gente teve a experiência com o vídeo da Suzana no Instagram do grupo de jovens, os jovens viram que ela era uma pessoa... Oi? Alguém falou? Pessoal, só peço a gentileza de vocês desligarem o microfone. Isso aí. A gente teve essa semana a experiência com o vídeo da Suzana falando sobre Nossa Senhora. Então, os jovens que convidaram ela viram nela uma referência para falar sobre o tema de Maria, porque ela tem uma vivência disso. Então, é importante que você preste atenção em ter esses quesitos, para que você faça uma boa pregação e que as pessoas sejam alcançadas com o amor de Deus através da sua vida. Certo? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Ou alguma coisa para partilhar, alguma coisa para falar? Vou seguindo, então. Como que é a estrutura de uma pregação? Primeiramente, são 3 partes. Esse númerozinho aqui, ó, que vocês veem aqui em cima, é o tempo. Então, digamos que a gente vai ter uma pregação de 40 minutos. A gente já vai falar um pouquinho sobre o tempo, mas normalmente é esse tempo que a gente tem. Então, a gente vai ter 5 minutos para falar a introdução, meia hora para o nosso desenvolvimento, que é o nosso assunto principal, então a gente vai dedicar mais tempo a isso, e 5 minutinhos lá para a gente concluir e finalizar, tá? Na introdução, o que é importante ter? Você se apresentar, você dizer quem você é, porque se for da vontade de Deus, sempre vai ter uma pessoa nova para te escutar ali, por mais que você sempre vá no grupo de jovens, vai que naquele dia algum jovem evangelizou o outro e tem uma pessoa nova. Então é importante que ela saiba quem você é, o que você faz. Enfim, uma apresentação breve. É importante que você faça uma introdução sobre o tema, você fale mais ou menos o que você vai tratar, para que a pessoa volte a atenção dela para a sua fala, certo? Aqui você pode usar uma música para você, digamos, vai falar sobre a Nossa Senhora. Utiliza uma música para introduzir as pessoas nesse momento. Você pode usar um videozinho breve também. Aqui você pode usar a sua criatividade para ver como fica melhor. Mas é importante que esse momento da introdução seja breve, para que não tome tanto tempo lá do desenvolvimento, certo? O desenvolvimento é onde você vai falar sobre o tema que você já introduziu. Então, as pessoas já sabem do que você vai falar. Então, você vai falar o que esse tema representa, o porquê que você está falando sobre ele naquele momento, qual é o contexto que levou você a chegar até aquele momento para falar sobre isso. É importante que você sempre traga a palavra de Deus, o catecismo, o documento da igreja para embasar isso. Porque a gente vai falar sempre sobre algo que é próprio da igreja. Então, tudo da nossa fé católica se encontra no catecismo, se encontra na palavra de Deus. E tem coisas mais específicas que tem documentos específicos. Tem documentos sobre jovens, tem documentos sobre a pastoral familiar, tem documentos sobre várias coisas. Então, é importante que a gente vá a fundo, para que a gente tenha bastante intimidade com esse tema. Também é importante que você traga
uma aplicação disso na vida das pessoas, ou na sua vida. Se você tem algum testemunho para falar sobre isso, sobre esse tema, é importante que você traga também nessa hora do desenvolvimento. E trazer para a realidade das pessoas que estão te ouvindo. Então, se você está falando para jovens, é importante você adequar esse tema na vida dos jovens. Se você está falando para um público da terceira idade, é importante que você adeque esse tema, assim como a linguagem que você vai utilizar, também para esse público. Por exemplo, nós jovens, não adianta a gente ir para a pastoral da terceira idade e utilizar várias gírias que a gente usaria no grupo de jovens, para ficar um pouco mais descontraído. Porque pode ser que eles não entendam, ou que aquilo não fique tão interessante para eles. Então, é importante a gente adequar tanto a nossa linguagem, quanto a aplicação que a gente vai trazer para a vida dessas pessoas. Porque é nesse momento que as pessoas serão catequizadas, que elas vão ter uma experiência com esse tema, que vai formar a vida delas. O intuito deve ser formativo sempre, para que as pessoas tenham uma aproximação com Deus. Tudo isso você faz no desenvolvimento, que vai ser o seu maior tempo. No final, é importante que você faça um momento oracional, assim como você também, eu não coloquei aqui, mas você pode fazer isso também no início, tá? Trazer isso para um ambiente de oração, que a gente deve rezar com aquilo que a gente ouve, rezar com aquilo que a gente escuta, né? Então, trazer isso na oração, reforçar aquilo que você falou, sempre vai ter uma mensagem central. Por exemplo, quando você estiver preparando sua pregação, você sempre deve ter na sua mente qual vai ser a mensagem principal que eu tenho que deixar para essas pessoas. O que elas não podem sair de lá sem saber. Por exemplo, você pode falar várias coisas, ficar lá 40 minutos falando, mas tem uma coisa especial que você quer que elas saiam com aquilo no coração delas. Reforce essa mensagem na sua conclusão. Reforce para que aquilo fique gravado nessas pessoas, que elas lembrem disso pelos próximos dias ou até mesmo o resto da vida. Sempre tem alguma pregação, alguma homilia do padre, alguma coisa que a gente escuta, uma vez que fica gravado para sempre na nossa mente. Então é importante que a gente reforce essa mensagem. Aí também a gente pode utilizar alguma música para finalizar, para complementar esse momento de oração, ou um videozinho curto também, certo? Gente, agora eu queria dar uma pausa aqui e ouvir de vocês, saber se ficou claro até aqui, se vocês têm alguma coisa para falar, alguma dúvida para tirar, alguma coisa para complementar também. Se quiserem, podem abrir o microfone para falar. Se ninguém tiver dúvida, a gente segue. Se alguém faz a preparação de uma forma diferente também, a essa Lê. Oi. É a outra Lê. É a outra Lê. Oi. Oi, Lê. Pode falar. Como que eu faço quando eu fiz a minha preparação, né? Eu tenho um vídeo, uma música no qual toda a minha pregação vai se desenrolar e eu chego lá no local que vai ser feita a minha pregação e não funciona. Quais são as ferramentas que eu posso conseguir escapar disso? Eu vou até eu coloquei aqui, acho que no próximo, aqui, no item 4, a preparação, que vai envolver esse negócio de som, microfone, computador, mas é importante que, já vou adiantar aqui, você verifique se você vai ter esse material antes. Acontece, às vezes, de um material ter, só que não funcionar como você falou. Por isso que é importante você super se preparar para que você consiga dar a volta por cima, caso isso não funcione. Então, tipo, você vai saber o que tinha naquele vídeo, você saber contar para as pessoas com propriedade aquilo que estaria naquele vídeo. Ou tentar contar naquela música, digamos, por exemplo, eu não sei tocar, eu não sei cantar, então se não tivesse o som ali ou alguém para tocar para mim, iria por água abaixo essa minha ideia da música. Então, eu saber falar sobre essa música, tentar fazer as pessoas lembrarem da música, enfim. A única coisa que a gente não vai deixar de ter é a nossa voz e o nosso conhecimento sobre o assunto, a nossa propriedade.
Então, isso é a coisa que não vai poder falhar. As demais coisas, claro, sempre tem uma forma da gente evitar que isso aconteça, mas às vezes, né, dá uma pane no momento. Então, é importante que você tenha muita, muita, muita propriedade. E se você tiver muita propriedade daquilo que você vai tratar, do tema, se você tiver rezado com esse tema, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco também, as pessoas serão tocadas e a mensagem que você quer transmitir vai acontecer. Então, o mais importante é as pessoas não saírem com esse tema de forma vazia. E se você estiver cheia desse tema, se você estiver totalmente preparada, as pessoas também serão preenchidas. Respondi sua pergunta? Respondido. Porque acontece, gente, esses problemas técnicos aí é o que mais tem. Alguém mais quer perguntar? Gente, eu vou seguir, mas se alguém quiser perguntar no meio do caminho, pode abrir o microfone e me interromper, que não tem problema, tá bom? Oi, eu tenho uma pergunta, antes de você Pode continuar. falar. Toda pregação é um testemunho ou como que funciona? Ai, peraí. Estão me enxergando? Tô. Sim, é importante, porque como a gente falou ali no começo, você seja testemunha do amor de Deus. Então, automaticamente, quando você for falar sobre o tema, a sua vida será transparente naquele momento também. Você vai transparecer sua vida ali. Então, é importante que você traga a sua experiência também. A gente sempre vai dar um exemplo de uma coisa que a gente viveu. Então, por exemplo, a vida de Nossa Senhora, você trouxe aquilo que era próprio seu ali, um testemunho seu. Isso deixa mais rica a sua formação, porque todos nós estaremos num ambiente entre irmãos, então todos nós somos iguais ali. Então, se a pessoa vê reflexo do amor de Deus e da ação de Deus na sua vida, ela vai automaticamente reconhecer que na vida dela também tem. Às vezes é uma pessoa que está num momento que está mais vazia, está num deserto espiritual, que a gente chama, que ela não reconhece as ações de Deus na vida dela naqueles momentos. E vai ver, você traz na sua pregação algo absurdamente simples, e a partir da sua vida, ela começa a reconhecer as coisas simples que Deus vai fazendo na vida dela também, e daí é capaz de enxergar também as grandes coisas. Certo? Certo, só? Acho que desligou seu microfone. Não estou te ouvindo. Certo. Certo? Como eu trouxe aqui, ó, aqui no perfil do pregador, o pregador precisa ser um testemunho de vida coerente com o evangelho. Se a sua pregação trará o evangelho e trará que é a vida de Deus, a vida de Jesus Cristo, automaticamente no seu desenvolvimento é importante que você traga o seu testemunho de vida. Mas isso é uma graça espiritual que todos os pregadores têm. Você automaticamente vai trazer a sua vida através só da sua forma de falar, sua forma de se posicionar. As pessoas verão Deus em você. Então, por isso que a gente precisa estar numa vida íntima de oração, íntima com Deus. Beleza, gente, vou continuar. Diga, isso que eu expliquei para vocês é numa duração de 40 minutos, certo? Digamos que você vai para um retiro para fazer a formação e o coordenador do retiro fala assim, você vai ter 1h30. Fala, meu Deus do céu, 1h30, é muito tempo. Voltando lá, ó, meu Deus, como é que eu organizo 1h30 aqui? Vai ficar muito tempo. Como que a gente faz? A gente aumenta as coisas mais interativas. Se você ficar 1h30 falando para as pessoas, principalmente para jovens, automaticamente as pessoas vão se dispersar, vão começar a se perder no assunto que você tem. Você já vai, às vezes, bagunçar essa estrutura anterior aqui. Então, é importante que você aumente a participação dos ouvintes. É importante que você promova um momento de oração um pouquinho mais longo, coloque
uma adoração, dependendo do tema que você vai trazer. Isso tudo em grande pode ficar. Uma dinâmica, às vezes é um público que necessita mais interação, sei lá, dar uma formação para os coroinhas. São todos mais jovens, mais novinhos, então como é que a gente vai fazer essa formação? Se a gente trouxer um assunto muito denso, pode ser que eles não deem conta. Ou às vezes na catequese, no retiro de catequese, são crianças. Como é que a gente vai trazer uma pregação muito densa? Eles não vão aproveitar. Então a gente pode colocar uma dinâmica, uma vivência, promover momentos de partilha sobre o tema também, colocar mais músicas, mais vídeos, coisas mais interativas. E tudo isso você vai acrescentar tanto no desenvolvimento quanto na conclusão, certo? Mas lembrando que o desenvolvimento principalmente para você abordar sobre dentro da dinâmica e pode estar dentro da vivência e dos vídeos, certo? As outras coisas você vai utilizar para ilustrar, não que você vai colocar lá para encher linguiça, para tipo, vamos colocar uma musiquinha aqui para descontrair. Não. Sempre músicas e vídeos voltados para o tema e que deixem um pouco mais leve a sua fala, certo? Isso para pregações mais longas, tá? Você pode dividir em duas partes, então você pode, um tema central, você pode dividir em duas partes, então você vai fazer 2 vezes isso aqui. Introduzir de novo o segundo tema, desenvolver de novo o segundo tema e concluir de novo o segundo tema. Depois você pode fazer uma conclusão bem grande no final, certo? Mas essa base aqui sempre vai ter que existir. As pessoas sempre vão ter que saber o que você está falando, o porquê você está falando aqui e a conclusão final, certo? A gente tem que usar a criatividade. Como que a gente vai preparar coisas importantes aqui que a gente não pode esquecer na preparação, certo? Tudo isso aqui, gente, eu já esqueci muitas vezes, por isso que eu coloquei aqui. Esse quadro amarelo aqui é uma conversa que você vai ter que ter com a pessoa que te chamou para fazer a formação, a pregação, tá bom? Então você pergunta quanto tempo eu vou poder usar. E, gente, sejam fiéis. Se a pessoa te deu 40 minutos, não é 1h30. E se ela te deu 40 minutos, não é 10 minutos. Você precisa desenvolver o tempo. Porque todo o encontro foi preparado com um cronograma. Então, se ela te deu 40 minutos para falar, por exemplo, num retiro, você não pode falar em 20, porque vai que o próximo momento depois da sua fala ainda não terminou de ser preparado. A equipe ainda não terminou. Então, é importante que você utilize esse tempo. Pergunte para a pessoa, quanto tempo eu vou ter? O porquê que você está me chamando para falar sobre esse tema? Normalmente, por exemplo, vou dar o exemplo do grupo de jovens, certo? Os nossos vídeos, eles estão tendo uma coerência temática. Então, a gente conversou antes. É melhor vir esse tema antes, é melhor vir esse tema depois. Então, é importante que você saiba o motivo pelo qual você está sendo chamado para falar sobre esse tema, para que as expectativas sejam sanadas ali. As pessoas têm que saber o porquê você está falando isso. Quem vai me ouvir? Então, qual vai ser o público? Vai ter criança? Vai ser o grupo de jovens. O grupo de jovens, tá. Mas eles são jovens mais adultos ou são mais próximos da adolescência? A linguagem já muda, então você vai ter que saber quem vai ouvir. Não, vai ser os jovens e as famílias. Aí você vai ter que adequar também. Quais materiais eu terei? Aqui que entra, Lê, que você perguntou. Vai ter que perguntar para a pessoa que está organizando o evento, organizando o encontro. Vai ter computador, vai ter projetor, vai ter som, vai ter microfone. Digamos que a sua voz é super baixa. E você não consegue falar alto por 40 minutos, é muito tempo. Tem gente que tem a voz mais baixa mesmo. Então você precisa pedir nesse momento, olha, eu preciso de um microfone para que as pessoas me escutem bem. Não é porque você tem a voz baixa que você não vai ser um bom pregador. E não é porque você tem a voz alta que você vai ser um mau pregador também. Então, é importante que você saiba aquilo que você precisa. Então, eu fico mais confortável com o microfone. Então, você solicita o microfone com antecedência. Solicita os materiais que você vai precisar. E, de preferência, chegue antes para testar esses materiais.
digamos que você chegou antes e mesmo assim deu errado. E mesmo assim deu errado. Então você vai ter tempo de se reestabelecer e poder voltar para o seu tema e ver uma forma nova que você vai poder abordar aquilo que estaria, sei lá, no vídeo, na música, certo? E é importante também aqui, isso é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu resolvi partilhar com vocês, é quais são os temas que estão sendo abordados. Então, o que vocês têm falado? Quais temas foram abordados antes? Porque é importante, a gente espera que os movimentos, que os grupos, enfim, as pastorais tenham uma linha lógica de caminhada ao longo do ano. A gente sempre tem um planejamento. Então, o que está sendo abordado? Você saber em qual fase do caminho que você está. Em que momento que você está aparecendo na vida deles ali. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre esse primeiro quadro amarelão aqui? Lê, ficou mais claro agora? Me manda um ok aí, se ficou mais claro. Se eu tirei a sua dúvida. Ficou? Eu fiquei com uma dúvida aqui, Lê. Por exemplo, se não existe uma linha lógica, assim, tipo, do que teve no passado e o tema que eu vou pregar, como Certo. que eu abordo? O que eu faço para fazer um sentido na pregação? Eu sugiro que você sempre pergunte para a pessoa que está te convidando o porquê que ela pensou nesse tema. Provavelmente você coloca a pessoa contra a parede um pouco, mas na verdade, assim, de alguma forma Deus inspirou essa pessoa para te chamar para falar sobre esse tema. Então, só dela partilhar com você o porquê que ela te chamou, você já vai saber que sentido dá, já vai ter um significado especial essa pregação. Não que você precise abrir isso para o público que você vai falar, mas isso já vai fazer um sentido na sua fala automaticamente. Você já vai ter uma lógica um pouquinho mais coerente. Digamos que é o primeiro encontro do ano, e as pessoas tiveram essa ideia do nada, assim. Todos nós que estamos a serviço da igreja, nós estamos em missão. E se Deus despertou no nosso coração algum tema, não é por acaso. Então, esse tema vem do coração de Deus, porque nós nos colocamos à disposição. Então, é importante que a gente já saiba que esse tema vem do coração de Deus, de qualquer forma. Mas, às vezes, as pessoas têm um caminho que estão seguindo. Caso não estejam, é importante que você saiba o porquê ela te chamou. Vai ter um porquê. A gente sempre tem um porquê chamar tal pessoa e não a outra. Se a gente escolheu aquela pessoa é porque a gente achou ela a melhor para falar sobre aquele tema. Então é importante que você saiba o porquê ela te chamou e por que ela quer que você fale sobre aquilo, certo? Vou ler. E não que também outras pessoas não sejam qualificadas ou sejam adequadas. É que para aquele momento, o testemunho daquela pessoa é o que Jesus quer que seja visto, né? Com certeza. Com certeza. É isso mesmo. Por isso, quando chamarem vocês para fazerem alguma partilha, sintam-se já na graça de Deus de fazer isso. E também, quando vocês sentirem no coração a vontade de se disporem a falar sobre um tema, sintam também que esse é um convite de Deus, essa vontade do coração de vocês. Eu tenho vontade de... Por exemplo, eu sou do grupo de jovens aqui, mas eu nunca fiz nenhuma pregação, nunca fiz nada, mas estou com vontade de gravar um vídeo, porque eu acho legal. Eu gravo sobre outras coisas, eu queria gravar sobre esse tema. Sinta isso como uma vontade do amor de Deus, uma vontade do coração de Deus, certo? A gente tem algumas pessoas entrando. Mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa sobre isso? Podemos seguir? Vamos lá, então. Segundo quadro aqui, o quadro verde. Quando você recebeu o seu tema, eu vejo muito isso acontecendo, gente. Às vezes é por causa do nosso tempo e tal, mas agora a gente já sabe, talvez de forma diferente, a importância de uma pregação, né? Que não é só uma palestra. Uma pregação não é uma palestra, uma formação dentro da igreja não é uma palestra. Então, é importante que a gente tenha ciência disso. É importante que a gente reze com o tema. A gente precisa cultivar esse tema.
Digamos que a pessoa te chamou uma semana antes para se preparar. Então, você tem 7 dias para rezar com esse tema, para pensar nele, para cultivar ele no seu coração, para rezar com ele. É para rezar. Escreva sobre ele, pesquise se tem algum documento da igreja, o que o catecismo fala. Pergunte para outras pessoas. Às vezes a gente não se sente tão preparado e a gente sabe que tem uma pessoa que sabe muito sobre aquele tema. Então, pergunte para essa pessoa, partilhe sua vida com essa pessoa. É ideal que a gente utilize a palavra de Deus sempre quando for fazer uma formação, certo? Escolha as passagens que você vai utilizar e faça uma leitura orante sobre essas passagens. Porque isso você vai ter que partilhar lá no seu desenvolvimento de meia hora. Que estava pintado dessa cor também aqui, verdinha, viu? Faça uma leitura orante. Não é só você ler 1, 2 vezes. Depois eu até posso mandar para quem não sabe como fazer a leitura orante, a gente tem um passo a passo. A gente precisa rezar, meditar, tornar aquilo sólido no nosso coração. A gente precisa dominar isso aqui de forma espiritual. Então precisa estar gravado em nós essas passagens. E a gente precisa interceder por quem vai ouvir e por quem nos convidou, para que essas pessoas tenham o coração aberto para ouvir tudo que a gente tem para falar, para que a gente possa realmente atingir a vida dessas pessoas. Se nós não fizermos isso, se a gente não rezar, não escrever, não nos questionarmos aqui, aqui que entra o nosso testemunho, ó, como que ele se encaixa em nossa própria vida. Aqui a gente vai ver que esse tema provavelmente vai se encaixar com a nossa vida. Então, é nesse momento que a gente vai poder saber qual é o testemunho que a gente vai dar. Qual é a experiência que a gente vai poder contar para as pessoas sobre esse tema. Certo? Se a gente faz uma leitura orante, a gente reza com o tema, a gente pesquisa, a gente lê, a gente escreve, a gente pergunta para os outros, a gente vê no que se encaixa na nossa vida, a possibilidade da gente fazer uma pregação ruim é quase zero, porque a gente vai estar em oração, a gente vai contar para as pessoas o que a gente rezou. E é isso. Quando a gente tem uma experiência num retiro e a gente chega em casa e conta para as pessoas que a gente ama sobre essa experiência, ou sobre alguma celebração, alguma coisa que a gente foi, alguma adoração, qualquer coisa, a gente vai partilhar, a gente tem propriedade disso. Então, se a gente reza com o tema da pregação, a gente não vai esquecer. E por mais que a gente não fale tudo, a gente vai falar aquilo que é a vontade de Deus, certo? Continuando lá. Depois que a gente já fez tudo aquilo... Eu fiquei com uma coisa... Diga, pode falar. Que eu não vivia até aquele momento. Mas durante o estudo, durante a minha preparação pessoal, eu acabei adotando algumas coisas que eu aprendi. Então, tipo, isso é errado? Isso é, tipo... Porque não é uma coisa que eu vivia. Eu deveria falar para a pessoa que me convidou, tipo, melhor não. Ou, sei lá. Entendeu? Por exemplo... Tipo, algumas vezes me convidaram para fazer pregações de uma coisa que eu ainda não vivia. E que depois que eu me preparei, depois que eu fiz a pregação, eu passei a viver. Eu deveria, tipo, ter falado para a pessoa que me convidou, tipo, não sou a melhor pessoa porque eu não vivo isso, ou isso também é válido? Aí, eu acho que não tem nenhum problema, assim, mas eu acho difícil que você... normalmente, quem é chamado para fazer essas formações são pessoas que já têm uma caminhada, mesmo que seja curta. Então, caso você não se sinta preparado para o tema, ou digamos assim, vou dar um exemplo bem forte, tá? Digamos assim, que uma pessoa foi chamada para falar sobre afetividade, sexualidade, mas ela tem isso na vida dela de forma desregrada. E ela não se sente digna de falar sobre isso naquele momento, certo? Não é algo que ela vive. Então ela vai falar a posição da igreja, mas ela vai falar de forma mentirosa. Então ela vai estar dando um falso testemunho daquilo. Então é importante
que ou ela vai ter uma super experiência com Deus nessa preparação de pregação. Eu vou falar daqui a pouco que a pregação edifica mais a nós, muitas vezes, do que aos outros. Então, ou você vai dar testemunho dessa conversão que você vai ter, ou você pode falar para a pessoa que talvez não seja o melhor momento. E, enfim, você fazer o possível o seu caminho para que você busque ter essa experiência, caso seja o seu desejo. Mas, às vezes, quando a gente vai ver, não é uma super experiência que a gente precisa ter. Às vezes a gente reconhece qual é essa experiência quando a gente está se preparando. Então, às vezes eu posso pensar, eu não sou muito íntima de Nossa Senhora, e eu vou ter que falar sobre Maria. Ai, meu Deus, e agora? Mas eu nem rezo o terço todo dia. Mas, através da minha preparação, eu vi que Maria fez uma grande realização na minha vida. E ali eu consigo testemunhar, entendeu? Porque nós sempre seremos falhos. Mas, às vezes, nessa preparação, a gente reconhece aquilo que Deus tem feito, sabe? Mas eu não vejo nenhum problema em caso a gente não se sinta preparado para falar sobre o tema, a gente pedir para que não faça, para que a gente não... Se a gente não se sente à vontade, não tem porquê. Certo? Entendi. Não sei se eu respondi bem, mas... Respondeu, falou exatamente a parte que me bugava, mas obrigado. Certo. Oi, Lê. Oi? O Elton. Uma coisa que eu acho Oi, que também é bom a gente reforçar nessa parte de estudo, eu acho que, né, você sempre está colocando ali o catecismo, os documentos da igreja, sempre sair daí e daí tomar cuidado com as fontes que a gente vai pegar, procurar se for a homilia do Papa, de um padre, que senão a gente tem tanta coisa na internet, a gente acha, nossa, olha só, e quando vai ver, não tem nada a ver com o que a nossa igreja acredita, com qual que é a nossa fé, né? Isso, por isso que é importante a gente buscar as nossas maiores fontes seguras, que é a palavra de Deus, que é o catecismo da igreja e os documentos da igreja. Se a gente dá um Google, a gente corre o risco de estar falando uma coisa muito errada. Então, realmente, Elton, é muito importante isso que você falou. A gente buscar fontes seguras, a gente precisa falar a verdade. Certo, gente? Mais alguém? Vamos lá, então. Oi. Oi. De novo. E você se preparou todinho para a pregação? No caso, eu, assim, eu dava catequese, né? Estou dando catequista. Me preparei todo para o encontro, não é uma pregação, não é o tema, mas, assim, e chega lá na hora e sai não sai nada do que você se preparou durante a semana ou se preparou para aquilo. É errado daí? Seria errado? Errado não fazer aquilo que você tinha se preparado? Isso, não fazer isso que você tinha se preparado. Você vai seguir o tema do que você foi proposto para você, mas o que você preparou, que você, digamos assim, entre aspas, ensaiou, não saiu. Saiu outra coisa, como se assim, no andar assim do tema, da pregação, o assunto fosse surgindo para outra instância. Tá. Eu não acho errado, mas a gente precisa ter um olhar um pouco crítico, tá? É importante a gente se preparar em oração para que aquilo já esteja entregue a Deus. Mas acontece muito, eu já dei catequese também, principalmente, às vezes as crianças estão elas perguntam outras coisas, ou a gente vê que é necessidade das crianças naquele momento, ou de qualquer público, ouvir outra coisa, ou de forma adaptada. Às vezes tem uma vertente do assunto que a gente se preparou e acaba indo por outro rumo. Se você está em oração, se você entregou aquele momento que você vai fazer para Deus antes de tomar outro rumo, eu acredito que é a vontade de Deus mesmo que as pessoas ouçam aquela outra coisa que você falou. Eu acho errado se a gente fizer algo totalmente despreparado e ficar uma bagunça e as pessoas saírem daquele momento sem nenhuma experiência com Deus, sem ter agregado nada para elas.
na questão da fé. Agora, se o assunto deu uma desviadinha, mas foi importante, você acha que teria que acontecer daquela forma mesmo, por causa da linguagem, por causa do momento, às vezes as pessoas trazem uma situação específica e você sente a necessidade de abordar de outra forma, eu não vejo nenhum problema. Eu acredito que isso é uma intervenção de Deus, inclusive. Valeu. Isso acontece muito na catequese, né? A gente preparar e às vezes tem uma outra demanda, às vezes é outro tema que a gente precisa trabalhar, enfim, mas eu acho que nunca foge totalmente. Isso, nunca foge assim ao tema principal. Só que o que você tinha preparado, tipo uma dinâmica ou uma música, ou daí a pergunta, a determinada pergunta, você tem que dar sempre uma outra, como você disse, dar um outro caminho, mas sempre seguindo a mesma linha do tema, o tema principal. Isso. Eu acho corretíssimo. Eu acho que isso, inclusive, é uma habilidade muito difícil de se ter. Então, quem tem, está muito de parabéns, porque a gente sair da nossa zona de conforto, que seria o nosso tema super preparado, e dar conta de outra estrutura, é uma resiliência assim, que a gente precisa ter, é uma habilidade difícil. Então, se a gente consegue fazer isso, tá ótimo, é isso que tem que fazer mesmo. A gente precisa se adaptar. Se a gente for e seguir aquilo absurdamente à risca, sem se abrir para a necessidade das pessoas que estão ouvindo a gente está dando uma palestra também. A gente está dando um show, que a gente vai e segue o nosso roteiro de música ali e é aquilo ali, entendeu? A gente precisa se abrir para as pessoas pedirem a música, que é essa pergunta, é essa necessidade que eles demonstram às vezes. Isso é muito importante, muito mesmo. Foi ótimo, Su, sua colocação. Fechou, gente? Posso continuar? Vamos lá, então. Onde que a gente parou? Aqui. Então, depois que você já se preparou, isso ainda lá na sua casa, tá? Reveja o tema e faça um roteiro. Então, eu costumo fazer em checklist. Eu até tenho aqui do meu lado, eu fiz os slides, mas eu fiz um checklist do que eu teria para falar para vocês em cada slide. Então, eu fiz itens mesmo. Então, eu vou ter que falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. E daí você vai falando. Às vezes a gente dá uma puladinha, uma invertida no momento, mas não tem problema. O roteiro não vai servir para que você faça aquilo de forma engessada, mas é um suporte para caso você tenha um branco na hora ou pense, eu não posso esquecer de falar isso, coloque isso no seu roteiro. Só o fato de você escrever já vai ser um lembrete maior na sua mente. Eu sou da área da neurologia, então eu trago para vocês isso com propriedade. Isso eu passo para os meus pacientes, inclusive. Se a gente escreve, a gente tem um compromisso. Quando a gente vai firmar um compromisso, um contrato com alguém, a gente não assina no papel, a gente sabe que tudo que está ali a gente vai ter que seguir. Então, se a gente faz um contrato com a gente mesmo aqui e monta a pregação, o roteiro certinho, a gente vai saber que o essencial vai estar ali. Se a gente fugir um pouquinho, como a Su falou, não tem problema, porque a gente falou o essencial, ou a gente deu uma adaptada, não tem problema. Isso aqui é uma segurança para você, para que você não se perca nas suas ideias e não se perca lá nos 3 passos de introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? É importante também, a gente já conversou que a pregação é um momento também de oração, de formação, de encontro com Deus. Então, você precisa preparar o ambiente para ser um ambiente de oração e de encontro com Deus. Não dá para ser de qualquer jeito. Então, precisa ter a palavra de Deus, precisa ter. Você vai falar sobre Maria, coloca a imagem de Maria. Coloca de forma digna. Não coloca no chão, não coloca pendurado, não coloca de qualquer jeito, porque a gente não trata o que é sagrado dessa forma. Então, coloque com um tecido, coloque numa mesa, coloque de forma digna, para que tudo isso facilite a oração e a experiência das pessoas que estarão te ouvindo. E, gente, levem bíblias extras, porque acontece, é um costume grande de muitas pessoas
irem para eventos na igreja e não levarem suas Bíblias. E já que a gente já falou que na pregação é importante a gente levar a palavra de Deus, muito mais do que a gente só ouvir, a gente presta mais atenção quando a gente está lendo junto. Então, leve umas Bíblias extras, que sempre tem alguém que esquece. Agora aqui, eu vou partilhar um sonho que eu tive um dia e que interferiu muito nessa minha experiência com pregações. Sempre a gente vai estar rodeado de provações quando a gente está em missão. Tenho certeza que muitos já tiveram essa experiência. Se a gente está servindo a Deus, nós sempre passaremos por provações. Então a gente vai ter vontade de desistir, a gente vai ficar inseguro, a gente vai achar que não é para fazer isso, a gente vai achar que é besteira. Vários pensamentos vão vir na nossa mente para que a gente não faça aquilo. E isso não vem de Deus. Então é importante que a gente esteja preparado não só com esse roteiro que eu expliquei para vocês, mas que espiritualmente a gente também esteja preparado. Então é importante que a gente se confesse antes, que a gente esteja em dia com a Sagrada Comunhão, que a gente, se às vezes no decorrer da preparação da pregação a gente faz um exame de consciência e percebe que a gente está em pecado, é importante que a gente procure o padre para conversar, para fazer uma boa confissão, para que a gente esteja espiritualmente limpo para falar com as pessoas, para fazer essa pregação. É muito importante isso. Eu vou contar para vocês um sonho que eu tive. Eu vou até voltar para mim aqui, tirar do slide. Vocês estavam vendo o slide? Ou estavam vendo meu rosto? Eu voltei aqui. Eu tive um sonho uma vez, eu estava auxiliando na preparação de um acampamento da comunidade Shalom. E... Aqui, tá. Obrigada, Liana, por me responder aqui. Eu estava na preparação de um acampamento e talvez seja semelhante com os acampamentos que a gente faz na paróquia. E teriam muitos jovens. E eu não ia fazer nenhuma pregação naquele acampamento, mas eu estava na organização principal. E a gente estava tendo muito problema, muito problema. E tinham muitos jovens que iriam para esse acampamento. E daí várias pessoas que iam servir nesse acampamento, teve um que foi mordido por um cachorro, teve outro que... Nossa, estava acontecendo tudo. O pneu do meu carro, eu estava indo buscar comida no Ceasa, eu fui buscar comida para o acampamento. Tinha 3 parafusos no pneu do meu carro, e o pneu furou, e aconteceu um monte de coisa. E algumas noites que antecederam o acampamento, eu sonhei que eu estava fazendo uma pregação para muita gente, como se eu estivesse num estádio, assim. E eu estava falando e tal, e tinha alguma coisa que me mordia, talvez porque o menino tinha sido mordido um dia antes, isso ficou na minha cabeça. Tinha uma coisa que mordia a minha perna, e a minha voz passou, a minha voz não saía mais. E eu falava, fazia força para falar, e as pessoas não me ouviam. Então eu tinha me preparado, eu tinha feito tudo, mas as pessoas não eram capazes de me ouvir. Quando eu acordei de manhã, eu falei, meu Deus, eu preciso me cuidar, porque sempre vai ter coisas que vão influenciar os jovens e as pessoas que vão ouvir a gente a não querer ter uma experiência com Deus, a não ir no retiro, a não ir para o encontro, a não ir para a catequese, a não ir para várias coisas. Porque a gente tem 1000 motivos, ainda mais num momento assim, que a gente tem computador, tem celular, tem um monte de coisa, encontro com os amigos. Então, de manhã na minha oração, eu trouxe isso para minha oração, minha conversa com Deus, e eu vi que aquilo, eu trouxe essa reflexão que sempre terão muitas provações. Nós que estamos ativamente a serviço do reino de Deus, sempre teremos muitas provações. Então, para impedir que a gente faça as ações de evangelização. Por isso que é importante a gente estar em dia com a confissão, em dia com a comunhão, e muito preparados espiritualmente, muito preparados. A gente se preparar da melhor forma possível para a gente se blindar desses problemas que podem vir a acontecer e que vão acontecer.
mas a gente precisa estar forte, sabendo que a gente vai estar fazendo a vontade de Deus, e é isso. Essa foi uma experiência, acho que a experiência mais forte que eu tive de provações, assim, que interferiram diretamente na evangelização através de pregação. Não sei se alguém já teve alguma experiência parecida e queira partilhar aí, mas isso é uma coisa meio comum de se acontecer. E é isso. Quando você for realizar a sua pregação, então você já se preparou, já rezou, já está em dia com os sacramentos e tudo. Ao iniciar, entregue-se inteiramente ao Espírito Santo, consagre sua vida a Nossa Senhora antes de começar. Coloque-se em missão, por mais simples que seja, por mais que você faça toda semana isso, por mais que você dê catequese o tempo inteiro há muitos anos, você está em missão. Eu lembro até hoje tudo que minha catequista me falou, porque ela é uma pessoa sensacional, assim. Eu tive fortes experiências com ela, e eu lembro das palavras dela, então pensem que as pessoas poderão lembrar das suas palavras para sempre. Então coloque-se em missão. Isso é a missão. Vista-se de forma adequada. Preste atenção na sua roupa para que ela não te atrapalhe, que não seja algo que te incomoda, que não seja algo que te aperte, mas que também seja adequada para você falar em público. Não vou entrar em mérito aqui em que roupa que você deve usar, porque cada um sabe aquilo que é melhor. Mas vista-se de forma adequada para se apresentar para as pessoas, né? Esteja arrumado. Leve uma água para te auxiliar, caso você fique nervoso, caso você esqueça, caso você queira dar uma pausa. Enfim, você vai falar muito, então leve uma água para que isso não te atrapalhe. Aquele roteiro lá que você fez, deixe ele ao seu alcance. Caso você precise, você dá um confere ali. E depois que tudo já terminou, enquanto terminou tudo, caso você tenha essa possibilidade, peça um feedback para a pessoa que te convidou. Pergunte, era isso que você estava esperando? Você achou que ficou bom? Você acha que foi bom para as pessoas? Para que você também cresça nesse sentido. Às vezes pode acontecer de não ser bem aquilo, mas no final ficou ótimo, tudo bem também. Mas peça um feedback, até em respeito à pessoa que te convidou, certo? Gente, por enquanto, foi isso. E daí, depois só vem as reflexões finais. Eu queria saber se vocês querem falar alguma coisa, se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma experiência que vocês querem partilhar, que a gente já está caminhando para o final. Tem alguma coisa que eu não falei e que vocês acham super importante? Tá aberto, galera. Eu queria falar mais uma coisinha também nessa questão do feedback. Oi. Uma experiência. Uma coisa que me ajudou muito quando eu estava sendo diretor do parque do Quinto João foi o feedback de uma pessoa que me conhecia e que também já tinha uma certa experiência de pregador, que era o Matheus Campaner. Pediu o feedback dele, de uma pessoa que realmente te conhece, que entende um pouco dessa questão de pregação, que já está aí na igreja já faz um tempo. Para mim foi muito importante porque, primeiro, que ele não ia dar uma resposta de qualquer jeito, assim, falar, não, olha, foi muito bom, parabéns, continue assim, ou falar, tipo, não, nossa, que ruim, não faz mais isso, você estragou o momento, que a pessoa ela vai ter o respeito, mas também não vai passar a mão na tua cabeça por qualquer coisa, não vai ter vergonha de falar. E realmente, os comentários, o feedback que ele me dava, assim, esse retorno, me ajudou bastante. Então, às vezes, encontrar uma pessoa que você confie e que pode te ajudar nisso é bem importante. Não só, né, da pessoa que te convidou, mas uma outra pessoa que te acompanha. Sim, com certeza. E nesse feedback a gente também tem que ter muita humildade para escutar, sabe? Porque às vezes a gente sabe que não foi muito bom e que às vezes a pessoa pode falar, eu acho que você deveria ter feito dessa forma. Encarar aquilo como uma formação. Claro que tem formas e formas da gente dar um feedback para a pessoa, né? Mas
sempre fazer com muito respeito, com muito carinho, com muita humildade, e a gente também receber essas críticas e não levar para o lado pessoal, e sim como algo formativo, né? Para a gente crescer com isso e ser, enfim, cada vez melhor, né? Ainda mais quando a gente está numa rotina de organização de retiro e tudo mais, a gente sempre tem que entender que é para ser melhor. Mais alguém? O último slide aqui, galera, que eu coloquei, as nossas reflexões finais, que as nossas pregações, as nossas formações, nossos encontros, sempre servem para edificar primeiramente a nossa vida e depois aumentar o nosso compromisso com Deus. Porque, nossa, cansei já de muitas coisas que eram difíceis para mim, alguém me chamar para fazer a pregação e eu passar a melhorar. Às vezes Deus confia essa missão na sua vida para que você cresça também e você veja como você pode fazer os outros crescerem. E isso é evangelização. A gente faz para evangelizar. Deus deve ser o centro. Deus deve ser o centro primeiramente das nossas vidas e depois daquilo que a gente vai falar. Não se preocupe em dar um show. Às vezes você pode pensar, mas eu não tenho uma oratória maravilhosa, eu não sou super animada, eu tenho dificuldade para falar em público, enfim. Se o seu coração estiver cheio daquele tema, se você tiver rezado com aquilo, você vai passar isso para as pessoas. Você não precisa dar um show. Claro que tem pregadores, pessoas que têm uma super facilidade, uma oratória maravilhosa e que vão chamar mais atenção, mas isso não significa que ela vai fazer as pessoas terem uma experiência com Deus. Teve uma coisa que eu vi essa semana que falava sobre palestras motivacionais e tudo mais, e às vezes essas coisas mais superficiais ou sensacionalistas e, enfim, aquela coisa muito, que seja muito intensa, mas de uma forma superficial, vai durar 48 horas na pessoa. A pessoa vai lembrar daquilo por pouquíssimo tempo, não vai realmente edificar a vida dela, não vai realmente fazer ela mudar ou ela se converter em alguns aspectos. Então, não se preocupe em fazer um showzaço, sabe? Não é essa a intenção de uma pregação. É importante que você foque em fazer, em crescer na sua conversão e também na conversão das pessoas que estarão te ouvindo. Isso é o principal. Se você tiver uma oratória maravilhosa, uma super animação e ainda fazer uma evangelização de qualidade e edificar a vida das pessoas, parabéns, você tá de nota 10. Isso é ótimo, mas entendam que isso aqui é um plus. Não é o essencial. O essencial é a gente fazer assim como Jesus fazia. Ele utilizava parábolas, e as parábolas são uma linguagem simples. Ele falava na linguagem do seu povo, ele adaptava, que foi aquilo que a gente conversou também, de adaptar o nosso discurso, adaptar para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Não adianta a gente usar termos super técnicos, super teológicos, que às vezes não vão alcançar o povo que está escutando. A gente precisa optar pela linguagem simples e a linguagem que vai tocar o coração dessas pessoas. E isso é a verdadeira evangelização. A gente fazer assim como Jesus fazia. Evangelizar pela língua do seu povo, para que eles escutem, para que eles entendam e possam ter a sua vida edificada a partir da nossa fala. Nada mais é do que a gente transparecer aquilo que é a vontade de Deus, que está já nas Sagradas Escrituras, no Catecismo e nos documentos da Igreja. E deixo para vocês aqui essa última frase de São Francisco que eu adoro, que vocês devem conhecer também. Pregue a todo tempo, se necessário, use palavras. Às vezes o seu testemunho de vida evangeliza muito mais, na verdade, às vezes não, eu tenho certeza disso. Evangeliza muito mais do que uma pregação show, em que as pessoas vão achar super legal no momento e amanhã vão esquecer. Eu acho muito mais que tem muito mais valor a gente evangelizar com as nossas próprias vidas, através do nosso exemplo, do que com palavras bonitas e vazias. Então, precisam ser palavras bonitas, mas cheias de Deus.
cheias da experiência de Deus. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso... Deixa eu tentar tirar aqui e voltar para a gente. Agora eu consigo ver vocês também. Essa foi o nosso curso super simples, super breve. Queria ouvir de vocês, se vocês aprenderam coisas novas, se vocês quiserem partilhar alguma experiência, alguma coisa também. Fica super aberta para a gente finalizar. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês também. E caso vocês queiram, enfim, falar mais alguma coisa, eu fico super honrada pela oportunidade. A gente não imaginava que ia ter tanta gente. A gente ficou bem feliz com o evento do grupo de jovens. E é isso, gente. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Vou ler aqui. O pessoal está comentando. Eliana, obrigada pela sua presença também. Quem quer falar, pode falar. É a Adriana, mãe da Gabi. Olá. Tudo bem? Quero te agradecer, parabenizar você pela iniciativa. Sabe, a gente fica bem feliz de ver um grupo de jovens bem ativo agora online e quero agradecer de coração pelo CPP de você estar aí e passando para a gente um pouco da experiência e da informação. E que não pare por aí, que continue. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz. Eu estava morrendo de medo, gente, que desse errado esse negócio. Me deixe falar para 3.000 pessoas que eu falo. Agora, falar no vídeo, eu fico com muita vergonha. Valeu, obrigado, hein? Obrigada a você. Obrigada, pessoal, que está agradecendo aqui. Eliana, obrigada por estar aqui. Luana também, Tainá, Bruna, José Aparecido, Jéssica, Isa, Manu. Gente, se alguém tiver alguma experiência, alguma coisa, fiquem à vontade. Sugestão, peraí, deixa eu abrir aqui. Dê sugestão ao Padre Chau fazer encontros que ele iniciou sobre o catecismo. Sim, gente. Pessoal do CPP que está aí. Anotar na pauta. Essa sugestão é o Padre Chau. Vini, se você quiser fazer a finalização enquanto o pessoal vai falando aqui. O Vini que é coordenador. Gente, vou aproveitar o espaço só para explicar uma coisa para vocês. Eu e o Gabriel, nós somos assessores. E o Vini e o André, o Dera, são os coordenadores. Nós estamos para auxiliá-los nesse caminho. Mas quem é a autoridade máxima, se é que a gente pode falar assim, é o André e o Vinícius, certo? Então, eles estão à frente do grupo de jovens. A gente está ali só para dar um apoiozinho, tá? Então, a gente está à disposição. O Lucas está perguntando, o grupo de jovens serve para 31 anos? Serve, Lucas. A gente vai ficar muito feliz em ter você com a gente. Assim que a pandemia terminar, a gente volta a encher o salão da igreja. A autoridade máxima é Deus. A gente só obedece. Mas agora, como coordenador, eu quero agradecer a vocês por terem deixado a gente fazer isso, por ter deixado a gente tentar ensinar um pouquinho disso que a gente vive, que a gente viveu, mais especificamente que a Lê viveu, que a Lê aprendeu na caminhada dela. Eu também aprendi bastante aqui nessa formação. Então, queria agradecer agora para a Lê, por ela ter se preparado, por ela ter passado para a gente todo esse conhecimento. E agradecer também ao Gabriel, que ajudou ela no montar a sala, no achar uma plataforma boa. Tem uma equipe por trás disso tudo, vocês não têm noção. Que eles trabalharam bastante nos últimos dias para fazer isso dar certo e fazer dar certo também.
E agradecer a cada um de vocês que participou do nosso curso, porque não adianta nada nós quatro fazermos aqui uma sala de reunião e ficar tentando fazer alguma coisa para vocês, se vocês não estão dispostos a aceitar. Então, muito obrigado de verdade por estarem nos apoiando, querendo participar dessas coisas, dessas nossas atividades. Agradeço também a Deus porque Ele permitiu, porque Ele deixou a gente conseguir fazer tudo isso. Agradecer a Maria por ter nos acompanhado durante essa formação, a todos os nossos santos intercessores pessoais e a São João Crisóstomo, que eu falei no começo, o padroeiro dos pregadores, oradores da igreja. Eu, particularmente, estou esperando ansiosamente para essa pandemia acabar para a gente poder frequentar de novo aquele salão e fazer aquela nossa festa que a gente sempre faz. Mas por agora que fiquemos em paz e com a intercessão dos nossos santos e anjos. Amém?